Olá, hoje a sugestão é um babado duplo para manta de bebê. Aqui eu vou trabalhar numa amostra pequenininha, mas pode ser adaptado para qualquer tamanho. Para esse tamanho de manta que eu tenho, eu coloquei apenas essa quantia de agulhas para o babado, o primeiro. Uma manta maior, uma manta normal, você pode colocar até 50 agulhas, por exemplo, para trabalho em 2 fios. Aqui eu estou usando 2 fios de lã industrial. Quanto mais pontos, maior o babado, mais comprido. Como ele é feito duplo, uma parte vai ser com 50 pontos, a outra eu posso fazer em tamanho menor. Aqui eu vou usar a linha colorida, diferente do trabalho principal, mas também poderia ser na cor da própria manta. Tenho que iniciar em linha de outra cor, porque ele vai contornar toda a manta e chegar nessa mesma posição, preciso costurar em ponto invisível. Então, já inicio em linha de outra cor, faço 2 carreiras, apanho uma laçada da manta. 2 carreiras, outra laçada da manta. Coloco o carro no suspenso. Vou para a esquerda e levo 2 agulhas no lado da manta. Faço 2 carreiras e levo mais 2 pontos. E mais 2 pontos. E mais 2 pontos. Assim eu elevei 2, 4, 6, 8 agulhas. Tiro do suspenso, venho para a direita e apanho outra laçada. Venho para a direita e apanho outra laçada. Faço isso 3 apanhes ou 2 apanhes, dependendo do tipo de babado que você queira aqui embaixo. Eu fiz 6 carreiras, vou para a esquerda e levo 2 agulhas, coloco o carro em suspenso. Fiz 8 elevações, tiro do suspenso. Quando eu estou na direita, apanho laçadas. Aqui eu estou bem na quina da manta. Eu não posso continuar apanhando laçadas para cá. Eu tenho que fazer várias vezes no mesmo ponto, para ele contornar essa quina de maneira perfeita. Então, apanho a laçada no mesmo ponto. Vou para a esquerda e levo 2, carro em suspenso. Oito agulhas elevadas, tiro de suspenso. Mais uma vez, no mesmo ponto. Contorno a quina, agora começo a apanhar as laçadas no outro sentido. Carro em suspenso. 8, tiro de suspenso. E assim vai formando um babadinho aqui embaixo. Para esse babado ficar melhor embaixo, ao invés de deixá-lo assim enrolando, com a possibilidade de fazer um crochê, por exemplo, em ponto baixíssimo, ou um outro tipo de crochê, eu também posso deixar agulhas levantadas aqui para fazê-lo enroladinho. Nós já mostramos essa técnica para outros trabalhos, também pode ser usada aqui. Então, o carro sempre vai ficar no suspenso. Estou na direita, apanho laçadas, coloco 3 agulhas para cima. Vou para a esquerda, baixo essas. Estou na direita e levo. Apanho laçada. Baixo.
Assim ele vai ficando com uma carreira de fio por cima das agulhas. E com o tempo elas enrolam, formando o acabamento enroladinho embaixo. Agora venho para cá, começo a elevar para fazer o babado. Baixo. É muita complicação. Se não acha viável fazer esse arredondado aqui embaixo, esse viradinho do acabamento já, porque se complica muito, faz ele sem, depois vaporiza e passa uma carreira de crochê. Também é uma possibilidade de fazer o acabamento ali. É só atenção no primeiro momento, quando você começa a fazer, uma atenção maior aqui. Depois você cria o hábito de sempre levantar quando está na direita e baixar quando está na esquerda. Levantar, apanhar laçada, baixar. Fez 6 carreiras, apanha a laçada, vai para a esquerda e ergue os pontos. Tenho 8 agulhas levantadas, baixo. E começo a apanhar laçadas novamente e colocar ali. Então, eu tenho um babado, aqui a quina forma muito bem, e com acabamento embaixo dessa forma. Contorno toda a manta, chegando aqui nessa última laçadinha, onde foi feito o começo, tiro em linha de outra cor. Contornei toda a peça com o babado, formando bem as quinas. Ele sobrou bastante babado aqui. Chego no final, tiro com linha de outra cor também, para começar o acabamento dessa babado, é costura invisível. Então, pelo avesso, deixo sempre uma sobra de fio para arremate. É o mesmo ponto que a gente costuma fazer em meia, no finalzinho da meia, para costurar, é esse ponto invisível aqui. Que é nada mais, nada menos do que repetir o ponto malha. Entro no ponto aqui, vou no anterior. Vou para o próximo, volto nesse de baixo. Cada ponto ganha sempre 2 vezes a agulha passando por ele, para formar o ponto malha. Não puxo demais, nem deixo ele sobrando. Ele tem que ficar parecendo um ponto que a máquina teceu. Fazendo assim, eu tenho o acabamento perfeito no contorno todo. Depois é só tirar a linha de outra cor e ele estará costurado. Agora, vamos fazer o segundo babado.
começo também com linha de outra cor, da mesma forma que foi feito esse. Posso colocar na mesma cor do babado anterior ou posso fazer outra cor. Duas carreiras. Para o segundo babadinho, eu coloquei 14 pontos apenas. Quero fazer ele menor do que esse que foi feito. Vou fazer na mesma cor que o primeiro, mas poderia ser também na cor da manta em si. Começo em linha de outra cor da mesma forma que o primeiro, faço duas carreiras. Agora, tendo a primeira parte já feita, eu vou começar a apanhar laçadas mais para dentro, não na borda. Vou começar a apanhar laçadas 3 ou 4 agulhas antes para esse tamanho de manta que eu tenho. E além do que, eu tenho esses furinhos. Então, eu não posso chegar muito para cima com o babado, porque senão incomoda o furinho que já foi feito. Coloco a manta da seguinte forma. No lado direito para mim, o babado para mim também, porque eu vou começar pegando laçadas a partir daqui. Não pego na pontinha, fica difícil depois de fazer o contorno. Eu pego um pouquinho mais para baixo, ou no meio, ou um pouquinho mais para baixo que a quina. Escolho a quantia de agulhas e apanho o ponto. Posso pegar uma laçada apenas ou o ponto inteiro, 2 laçadas do ponto. É indiferente, o desenho fica igual. Então, eu vou apanhar 2 laçadas. Pego um ponto e coloco na última agulha, na agulha que está mais perto do carro. Vou fazer a borda como essa que nós fizemos aqui, a borda enroladinha, para ter o acabamento. Caso não queira esse tipo de borda, faz ela normal, reta, e depois faz um crochê em toda a volta. Carro em suspenso, estando na esquerda, baixo, estando na direita, vou pegar laçadas. Eu não pego toda a laçada, todos os pontos, porque eu estou dando 2 carreiras na máquina. Então, 2 carreiras, peguei o ponto aqui, deixo o segundo ponto, pego o próximo, sempre intercalando para que esse trabalho do babado também não fique muito agrupado aqui na peça. Ergo, baixo, ergo, apanho laçadas, pulo essa, pego a próxima. Estando na esquerda, vou começar a fazer o babado. Aqui eu vou erguer apenas 6. Isso por causa do tamanho de babado que eu tenho. Eu tenho menos pontos do que eu tinha no anterior. Estando aqui, apanho laçadas, deixo uma, pego a próxima. Deixo uma, pego a próxima. Tenho 6, baixo todas, e assim eu vou... Errei aqui. E assim eu vou fazendo o contorno por dentro, da mesma forma que foi feito o babado aqui embaixo.
Chegando aqui embaixo, eu também tenho que dar uma distância parecida com essa que nós fizemos na carreira que desce. Então, eu calculo mais ou menos até onde eu vou chegar apanhando laçadas. Por exemplo, aqui eu tenho uma quantia mais ou menos parecida com essa da largura. Então, esse vai ser o ponto da quina, da virada, onde eu vou parar de levar pontos para baixo, achar laçadas para baixo, e vou começar a fazer a quina, pegando no mesmo ponto 3 vezes. Pego 3 vezes na mesma posição para conseguir virar e fazer a quina e fazer a quina perfeita, sem que o ponto fique repuxando aqui. Depois, sigo na horizontal do trabalho da manta, apanhando pontos. Sempre um eu pego, um eu pulo, um eu pego, um eu pulo. Então, esse aqui foi pego. Próximo aqui eu pulo, venho para esse, apanho o ponto e coloco para a última agulha. Pulo um ponto, pego o próximo na última agulha. Deixo um, pego o próximo, sempre em linha reta, na horizontal. Posso passar um fio, caso eu tenha dúvida em qual carreira pegar, posso passar um fio antes de colocar para a máquina, um fio por dentro, para ir seguindo sempre a mesma carreira. Deixo esse ponto, pego o próximo. Eu acho uma graça. É evidente que aqui vai precisar ser vaporizado para ele ter uma forma de babado melhor. Mas assim nós temos um babado duplo. Nessa parte de cima, quando é feito em 2 cores, por exemplo, ele fica esse apanhe aqui na cor da manta. Fica muito bonito. Parece uma fita mimosa bem pequenininha. Essa, então, é a nossa ideia para hoje. Fazer babado em manta de bebê, um babado duplo. Essa, então, é a nossa ideia para hoje. Bom trabalho!